Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Que bom que você chegou até esse episódio número 1 com o assunto cujo tema é Israel restaurado ou Jesus revelado. Fique até o final para você ter uma compreensão muito interessante desse assunto e também ative o sininho de notificações para os próximos episódios, onde você vai acompanhar o desenvolvimento deste assunto aqui no nosso site. Considere nos apoiar acessando a nossa loja no Amazon e também no Clube dos Autores e também visitando as nossas lojas que estão no link de descrição logo abaixo do vídeo. Bora para o texto? Atos capítulo 1, versículo 5 a 7, nós vamos encontrar os discípulos de Jesus na última reunião que eles tiveram com o Messias, antes que ele vencesse a gravidade, flutuasse até os céus e sumisse nas nuvens, indo para a glória do seu Pai, sentar no trono do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então os discípulos fizeram a seguinte pergunta a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: Não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Veja bem, o que significava essa pergunta para aqueles irmãos que estavam conversando com Jesus, com o Mestre ressuscitado, com o Messias tão esperado? O que passava nos corações daqueles irmãos, daqueles discípulos que estavam ali? Bom, uma das coisas que nós podemos compreender e entender é que os discípulos entendiam que aquele retorno da ressurreição, aquela breve ausência de Jesus, de apenas 3 dias, significava a sua vinda definitiva para estabelecer Israel. Eles viam isso como uma possibilidade, tendo em vista que a promessa de Jesus era estabelecer o seu reino sobre toda a terra e que também os seus discípulos com ele governariam. E que no Antigo Testamento havia muitas promessas com relação à nação israelita, ao povo judeu. E o que era essa restauração de Israel? Bom, a resposta mais clara para nós seria a devolução da liberdade de Israel, que vivia naquele momento como vassalo de Roma, também a independência do reino de Israel e a liderança mundial sob o Messias, que era Jesus, falando com aqueles discípulos que questionavam se era naquele tempo em que Jesus ressuscitou e estava com eles já há 40 dias, que se daria essa restauração de Israel, assim como foi no passado, quando Israel esteve sob o domínio assírio, domínio babilônico, e foi restaurado, o tempo foi reconstruído. Veja bem, essa pergunta recebeu uma resposta implícita para aqueles discípulos, porém, para nós hoje, essa resposta está muito clara. Então, desde 70 da Era Comum, ou desde o primeiro século, depois da morte de Jesus, no ano 70 depois de Cristo, os romanos atacaram Israel, atacaram Jerusalém, e durante quase 2000 anos, desde então, os judeus viveram uma diáspora, viveram espalhados como minorias por muitos outros países. Embora uma presença pequena, judaica, tenha permanecido naquela região, ainda assim eles não eram mais uma nação ou um reino.
como os discípulos estavam perguntando, o reino de Israel. Então, dispersos, eles mantiveram a sua identidade, mantiveram as tradições e uma esperança de retorno. E retornar para onde? Retornar para aquele território que Yahvé havia prometido a Abraão dar aos seus descendentes. Então, a resposta para a pergunta que os discípulos fizeram, se era naquele tempo que Jesus iria restaurar o reino de Israel, é não. Mas por que Jesus não respondeu diretamente não? Qual seria o tempo apropriado? Qual seria o tempo de restauração de Israel, então? Já que não era naquele tempo e que Deus já tinha estabelecido uma data, uma época ou um tempo em que isso aconteceria. Bom, a resposta ela está em João capítulo 16, versículo 2. Onde o próprio Jesus, conversando com os discípulos, esclareceu para eles com as seguintes palavras: eu tenho muitas verdades para dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento, ou naquele tempo. Porém, o Espírito Santo, ele enviou, responderá, instruirá, falará do que ouviu de mim, guiará toda a verdade. Então, eis aí a percepção de que nós podemos entender que Jesus não iria responder ou falar sobre todas as verdades para os discípulos, porque eles não suportariam ouvir aquilo ali. Nós verificamos no livro de João, capítulo 14, versículos de 1 a 4, que Jesus inicia o seu discurso, o seu diálogo com os discípulos com as seguintes palavras: não perturbe o vosso coração. E na sequência ele diz: eu vou para o Pai e retornarei para levá-los comigo. Então, essa palavra ela não iria se cumprir na vida daqueles discípulos que estavam ouvindo isso e que posteriormente registraram nas Escrituras aquilo que Jesus falou, que foi o diálogo entre Jesus e os discípulos antes dele ser preso e julgado. Veja bem, Jesus não esclareceu imediatamente todas as coisas. Porém, ele também não disse que os deixaria sem resposta. Para isso, ele enviou o Espírito Santo. É o que ele afirmou: o Espírito responderá, vai instruir, vai falar sobre estes assuntos, vai esclarecer estas dúvidas. E também aquele momento em que eles estavam perguntando sobre a restauração de Israel, era um momento muito especial em que Jesus preferiu dar mais atenção aos discípulos como pessoas, como amigos, como seres humanos que ele comprou da terra, e na sequência ele já subiria aos céus, ele não ficaria muito mais tempo com os discípulos, era um tempo bem pequeno que agora ele tinha disponível para ficar com os seus. Então ele não iria explicar naquele momento fatos que iriam acontecer muito à frente, muito no futuro. Por isso ele instrui João, na ilha de Pátimos, sobre a revelação dos fatos que irão acontecer no fim dos tempos. Então, quando será a época ou a data que o Pai estabeleceu para restaurar Israel? Bom, a resposta é o nosso século XX, é o nosso tempo.
Em 1948 foi criado o Estado Independente de Israel, cuja capital é Jerusalém, considerada assim pelos judeus como sua eterna e indivisível capital. Então, esta época do século XX, em 1948, foi o tempo em que Deus iniciou a restauração de Israel. Um Israel livre, independente, com uma liderança mundial, principalmente no Oriente Médio, sendo o único país democrático, defendendo valores judaico-cristãos. Porém, ainda sem o governante messiânico, sem o Messias governante no trono de Israel. Então, se você voltar lá no texto de Atos capítulo 1, versículo 11, você vai ler naquele relato que 2 homens de branco, que podemos dizer que são anjos, eles aparecem entre os discípulos assim que Jesus sobe aos céus e faz um comunicado. Este Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, retornará, do mesmo modo como o viste subir. De fato, Jesus havia prometido, lá em João capítulo 14, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E essa promessa não se cumpriu. Porém, o tempo da restauração de Israel está em pleno curso em nossa época e em nosso tempo. E durante esse período de quase 2000 anos em que não houve um Estado de Israel sob uma bandeira, com uma legislação, um povo reunido naquele mesmo território, que nós chamamos de longa ausência de Jesus, onde nós temos um fenômeno chamado parousia, que é a presença de Deus através do seu Espírito, o reino de Deus, entre nós e dentro de nós, nós verificamos que nesse período todo da graça abundante foi uma preparação até que Israel fosse restaurado para o mesmo território, com bandeira, com tradição e com leis. E isto, ouvinte, é muito importante, porque os discípulos de Jesus queriam muito ver esse tempo, essa época, esta restauração, mas eles não alcançaram esse tempo. Porém, nós alcançamos esse tempo, os nossos pais alcançaram esse tempo, e nós vivemos numa geração em que a restauração de Israel, sim, aconteceu. Este é um tempo muito apropriado para meditarmos na revelação de Jesus a toda a humanidade, nesse intervalo em que Israel estava espalhado, sem território, agora restaurado, mostrando assim que há uma intervenção divina assim sobre a face da terra, sobre os governantes e sobre as nações, que Jesus não perdeu o controle da situação mundial, restando tão somente a volta definitiva do Messias para governar. Já pensou nisso? Em que tempo você está vivendo? Israel restaurado e Jesus revelado. O que ainda nos reserva o futuro? O que nos dirá a palavra de Deus sobre esse assunto? Fica para os próximos episódios, se inscreva, assina as notificações,
para que você venha receber os próximos esclarecimentos e você vai entender corretamente o desenrolar dessa situação de Jesus revelado, de Israel restaurado, os fatos que estão acontecendo no mundo neste momento e como isso nos afetará. Que Deus te abençoe, te livre e guarde de todo o mal e que o Senhor te dê paz.